Bom, chegou o dia, estamos começando uma das semanas quizás mais fortes desse ano, especialmente para o Brasil, ainda que tem muitos países que estão envolvidos nesta intensidade dos planetas, muitos países e dirigentes. O importante, sem lugar a dúvida, é manter-se centrado, evitar qualquer tipo de debate, de discussão, não só na família, mas também nas redes. As pessoas vão estar muito tocadas e, sem lugar a dúvidas, vai se desenvolver toda uma tensão no social, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, em Irã, na África está a coisa muito forte também, que pode ter desdobramento nas nossas questões pessoais. É muito importante estar ligado em que a grande questão é nós nos transformarmos, sairmos de radicalismos, de posições ideológicas ou religiosas radicais, não? Onde nós não escutamos e não observamos aos outros, e aí, cegados pela nossa ignorância na nossa cabeça dura, podemos criar situações que nos podem machucar, né? Então, estes dias estão exigindo humildade e respeito, prestar atenção ao que está acontecendo, que não é brincadeira. Que é o que está acontecendo? Está acontecendo simplesmente uma pressão celestial muito grande que nenhum de nós conhecemos. Essa é a primeira coisa. Eu tenho visto muitas interpretações, tipo inteligência artificial e aquela coisa mecânica dos conceitos, e não está se avaliando a força que tem os acontecimentos. Por exemplo, já nesta semana acompanhei várias coisas. Agora acabei de saber de um assalto em uma casa. Você sabe que eu morava no mato, lá na Previdência, lá, e tenho muitos amigos e tal. E acabaram de fazer um assalto, jovens, com violação, crueldade, porque as pessoas estão muito excitadas e estão muito resistentes às transformações, aí ficam loucas. Então tem que avaliar que tem muita pessoa que está louca mesmo, então se sentindo em perigo, porque esta pressão astral, dependência do mapa, está difícil. Por exemplo, teve uma pessoa agora com Urano acima do Sol que eu lhe falei: minha filha, tem que te concentrar no que tem que mudar. Eu sei que é difícil, para mim mesmo está sendo difícil para caramba. Estou me esforçando diariamente para conseguir sair de certos costumes e coisas que já não funcionam mais, porque eu estou pego por Urano. Eu sou do começo de Virgem, e Urano entrou em Gêmeo com força total. Urano, o regente da nova era, que está querendo movimentar a transformação planetária, só que muitos de nós ainda estão muito ignorantes mesmo. Não tem conhecimento, siguen insistindo em questões que já a vida mostrou que não funcionam mais. Na semana passada eu li, como falei, um mapa astral a uma pessoa e falei isso, que tinha que mudar para apareceu morta.
ontem. Eu tenho uma grande amiga do coração, uma super geminiana, que eu amo com todos os meus poros, com todo o meu coração. Deitou, amanheceu morta. Que é o que deve ter sido? Ainda não se sabe o motivo, mas deve ter sido o coração. Porque Urano ele é um planeta que exige transformação, ele te movimenta. Já eu tive Urano acima do meu Sol. Já eu contei isso várias vezes. E aí eu estava em uma casa que tinha acabado de arrumar, por aí para lá. Era uma amiga minha e me falou, mesmo, tem que te mudar. Porque estou precisando da casa. Claro que eu tinha 3 meses para me mudar e tal. Mas eu vi que ele estava apaixonada, que não deu água. E aí eu me mudei na própria semana. Aí fui para um hotel. Aí me convidaram a um programa de televisão, aquele do Leão, não me lembro mais, na Bandeirante. Ganhei 30 mil reais de um dia para o outro. Aí depois casei. Foram umas mudanças atrás de outra, atrás de outra. E o que eu senti na época foi uma pressão muito grande no coração, me deu um frio imenso. E aí eu falei, porra, vou morrer mesmo. Então, já que eu vou morrer, vou relaxar e quero ver como é que é. Aí a voz me falou, tem que mudar, com nito. E aí, eu entrei no processo de mudança e estou nessa. Agora, por exemplo, estou igual. Já falei até com a dona aqui que eu estou alugando, que tem uma avó que me está falando que eu quero, que tenho que mudar. Aí ela falou, mas eu não estou querendo que você mude e tal. Ele falou, puta, pelo menos isso. E aí, graças a Deus, não quero mudar. Mas eu contei o IP rosa, que está por florir, um IP rosa. Agora vieram a me avisar que vão atirar, porque o vizinho tem medo de que caia e tal. O IP rosa tem a raiz, agora esqueci como se chama, essa raiz profunda, que não cai mesmo, mas, é a paranoia que está todo mundo. E para mim isso você não tem ideia do que significa, do que graças a Deus não vieram no sábado, não vieram segunda. Aqui na minha rua já tiraram 7 árvores. Imagina tudo que isso significa para mim. Então eu estou sentindo que são bombaços que vêm e a cada um está interferindo de certa forma, não? Tem outra pessoa que do signo de Sagitário e outra pessoa do signo de Peixes, com planetas bem nos primeiros graus, mesmo que a vida delas está assim, de cabeça para voar. E eu falei, não duvida que você vai encontrar uma solução. Por exemplo, tem outra menina, na verdade 2 grandes mulheres, que são geradoras manifestantes, no primeiro grau de Sagitário, no primeiro grau de Gêmeos e no primeiro grau de Virgem, porque quando eu falei, eles vieram a falar comigo. E a mulher passou toda a vida, ela é o centro emocional dela e o centro do ego estão abertos, então é o tipo de pessoa que fica servindo a família, ao marido, ao filho, aos netos e tal. E eu falei, você tem que mudar isso, já está bom. Por quê? O que é o que acontece? Quando a pessoa não se autoconhece, ela vive em um estado automático. Então você acorda pela manhã, e fica fazendo coisas em um estado automático, não tem percepção de si. Esta é a situação da grande maioria. Então não é uma questão de exceção. A grande maioria está acordando agora.
E não só nesta vida, em todas as vidas dela. É a primeira vez que está tomando consciência de si. E, por exemplo, quando você estuda o teu mapa, tem duas etapas. Primeiro, o conhecimento do mapa, ele já de por si não te ilumina. Por quê? Porque o que a pessoa fala, por exemplo, a pessoa fala, não, eu conheço o meu mapa, eu fiz várias vezes meu mapa. Você não sabe o que é o mapa. É decir, ela sabe as características, mais ou menos, de cada signo e as características da sua personalidade a partir desses signos. Mas o grande barato é você entender profundamente o que significa cada signo e cada planeta e a situação do planeta no signo e as casas e ver como você está vivendo isso. Então, o primeiro passo é conhecer a situação. O segundo é se auto-observar e ver como você está vivendo isso. E o terceiro passo é, a partir do conhecimento da potencialidade e como você está vivendo, como eu gostaria de viver essas potencialidades. Não? Então, por exemplo, a pessoa que é uma maquininha de auxílio aos outros, porque é uma geradora manifestante, tendo o centro emocional e o ego indefinidos, que significa que ela não sabe o que quer, nunca soube o que quer, porque não é na intenção dela saber o que quer. Então, por exemplo, ela acha que problema psicológico, problema autoestima, não é nada disso. É que o ego dela está, dizem, vazio, indefinido. Então, são pessoas que, na teoria de alguns visionários, são extraterrestres que estão aqui para auxiliar aos humanos. Então, eles casam, mas não são aquela coisa que fica lá na casa. Então, seja a mulher ou o homem, não? E como ela não tem vontade, a função dela é ajudar a fazer a vontade de quem estiver por perto. Não? Então, são algumas mulheres que são ideais, o homem ideais para o casamento, porque elas têm essa função. Então, se elas estão em uma casa, elas só ficam servindo ao marido, ao filho, ao vizinho, à amiga. Se tem um trabalho, fica servindo o chefe, aos irmãos, e faz isso de maneira espontânea e automática, mas não tem a ver que seja um espírito elevado ou generoso, é um espírito que ele funciona, uma alma encarnada que funciona dessa maneira. Só que a vida agora está pedindo para essas pessoas tomarem consciência de si, não? Verem realmente essa função maravilhosa que elas têm e aplicarem isso na direção que o coração dele, os guias dele estão orientando. Não é para continuar, só que como elas vivem, por exemplo, uma pessoa que eu fiz um mapa que tem já 60 e tantos anos, toda a vida viveu assim. Então ela acha que ela é isso, só que agora ela tem duas alternativas. Ou ela acorda, toma autoconhecimento e muda, e se liga nos seus guias e mestres, e vai ver o caminho dela qual é que é, ou ela morre. Porque você fala, Urano te está pegando, te está fazendo mudar, te está dando sugestões, e você não está escutando. Não é que não está escutando, é que está vivendo nesse estado automático, ignorante, se isto fica assim. Não? Por exemplo, aconteceu a mesma coisa, às vezes cada um tem uma situação diferente, de um pai com filhos. Na situação de encruzilhada do mapa, um dos filhos deu um golpe no pai, um golpe monetário difícil, que provocou uma grande crise em toda a família e tal, e o cara fica brigando na justiça e tal, e ele tem um gancho kármico com esse filho. E
E ele está insistindo nessa situação. Meu, teve um acidente, se fudeu tudo, quase morreu. E agora o único filho, que tem um monte de filhos, o único filho que está assegurando a barra deles é esse. Então, tem certa coisa que você vê que a vida te está dando toque para você mudar. Só que a maioria de nós é nessa ilusão. Não, eu tenho que agir segundo a minha vontade, eu tenho que ser consequente comigo. Mas você está ignorante, caramba. Você não sabe nem quem é você. Não, porque não sei o que, com um monte de ideias políticas e ideológicas e religiosas, mas totalmente ignorante. Então tem que sossegar o ego. Temos que ter este tempo agora, é um tempo de estar humilde e ter muito cuidado com o que fala. Quando você vai falar, você tem que ver se você está sendo militante compulsivo, seja religioso ou ideológico, ou moral. Não, porque também tem pessoas que não pode ir, alguns vizinhos aqui, não, que não pode fazer barulho, que não pode tal, e foi lá protestar, um monte de pessoas bêbados e com pão, e meteram um tiro na cabeça ao rapaz. Então tem que ter cuidado. Não é assim, te pegou a coisa, você ficou ofendido e vai lá brigar. Você vai brigar com quem? Você não sabe como que estão as pessoas. As pessoas estão tipo pólvora. E sim uma percepção clara de como que estão as coisas. E agora, que é o que está acontecendo? O Sol, de hoje para amanhã, vai entrar em Leão, que é exatamente a exaltação do ego, que todo mundo acha que é rei, que comanda. Mas em oposição a Plutão, ao diabo, ao senhor do inconsciente, ao senhor da loucura. Então quer dizer que quando você faz e vai cantar como galinho, quem está na tua frente é o diabo. E aí, meu irmão, qual é que é a tua? Então, recolhe o teu ego. Estou falando isso de maneira responsável para evitar desgraças na tua vida. Recolhe o teu ego. Tenha muito cuidado com o que você fala, com o que você diz, com o que você escreve, e muito mais quando se você te provoca situações que te fazem perder a cabeça. Porque você tem que saber que o outro está tão louco como você. Então você não sabe quando é Plutão que está regendo. Tem duas coisas: ou são pessoas que estão no poder, não? E tem que ver então que poder é que tem essas pessoas. Eu sei que muita pessoa, por exemplo, fica desafiando poderes muito maiores que o que você tem, e aí vem um bicho para cima de você mesmo para te calar. Por exemplo, agora mesmo, eu estava falando das galinhas, que agora eu acordo simples, umas 5 da manhã, já fui a pegar erva, fico pegando um monte de coisa, aí eu fico observando as galinhas lá. E tinha uma galinha que parecia que estava enferma. E assim, bandaleando a cabeça e tal. E que enferma de que, meu? Que os galos pegaram ela e estavam arrasando com ela. Aí eu separei ela, graças a Deus, e já estava meio que se recuperando assim, mas estava andando de uma maneira que não é comum. Já eu tenho essas galinhas aqui, mais ou menos já faz 1 ano e pouco, e eu todo dia fico observando elas. E elas me dão uma ideia, as galinhas, os cachorros e os gatos, me dão uma ideia do astral. Por isso que o astrólogo, não, ou aquele que faz previsões, não só tem que ver os planetas, tem que ver as nuvens, tem que ver os pássaros,
tem que ver as galinhas, os galos, aquilo que estiver por perto de você, e aí você vai sacando como é que estão as coisas, não? Por exemplo, eu saquei a Chitara, que é uma puta cachorra dessa, aquela que todo mundo tem medo, meu, e os outros cachorros, já ela vinha assim, já fugiam rapidinho. E eu falei, mano, olha que interessante. E sempre eles ficam latindo para Chitara, não? Sempre eles ficam latindo para Chitara. Dessa vez não latiu nenhum. Eu falei, nossa, o cachorro já sabe que o astral não está brincadeira ou alguma coisa eles leram ali. Então, essa dica que eu dou. Aí você fala, e a situação está assim, a situação está maravilhosa. É uma situação ótima para você perceber onde você está viajando na maionese, para tirar mesmo esse galinho babaca que muitos de nós tem, que acha que estão com a bola toda. E, meu, tem que saber que nós estamos ignorantes ainda muito. Temos muito para aprender, todos nós. Então, a primeira atitude é humildade. Não é o galinho. Não é desafiar. Tem um inconveniente, fica tranquilo. O cara te gritou e tal, ele fala, irmão, vai com Deus, meu, tá calma. Não vou brigar com você. Não, eu não sei que, pá, meu, sai, pede ajuda. Não entra nisso. Aqui já teve também outro acidente que mataram um cara aqui na parte de Raul daqui, e aí falaram que tiveram um problema de carro, aí o cara saiu do carro, não, porque você, que no outro que vai, você não sei o que você tá no pão, cara, o outro cara tirou o revólver, matou o cara e foi embora. E essa cena eu vi porque o vizinho me contaram. Aí na encruzilhada tem um gato amarelo que eu adoro, também morto. E então, meu, presta atenção. Presta atenção. Então, nessa semana é para estar mais quieto que estar quieto. Na verdade, até final de julho, muitas coisas vão acontecer nesse mundo. E no Brasil, você vai ver. Você vai ter muita coisa que está se preparando para essa semana aí. Por que no Brasil está tão forte? Porque esse Plutão, oposição Sol, que vai entrar já amanhã, vai estar em quadratura com o Marte em Escorpião do Brasil. E nesse mesmo grau, o Lula tem o Sol. Então o Lula, imagina tu, o Lula está vivendo a quadratura agora do Sol, que é a consciência, a vitalidade, e a quadratura também com Plutão. E o Bolsonaro, por outro lado, está com Saturno, que tem a ver com toda essa coisa de restrições, da coisa essa do pé que eles colocaram, até a possibilidade de prisão mesmo. Só que é um ambiente geral de muita tensão. Então, o Lula vai sofrer alguma coisa fortes agora. Eu falo para as pessoas que gostam do Lula que orem pelo Lula, que ele vai entrar no fogo caliente agora. O Alexandre de Moraes também. Todas as pessoas que eu estou vendo do Brasil, que estão aí na direção do Brasil, estão pegos por trânsitos fortíssimos. Todo mundo. Isso é impressionante. E não só o próprio Donald Trump também está com um aspecto fortíssimo. A China daqui a pouco vai estourar alguma coisa importante com ele. Israel, Netanyahu, o Irã, várias pessoas na África, que agora estou estudando muito a África, que tem muita coisa interessante acontecendo lá, porque as pessoas estão achando que é a China que vai substituir o Império Norte-Americano. E não vai ser a China vai cair, a Rússia vai cair. Os sistemas comunistas em geral vão a cair todos, porque agora vem a era de Aquário, é uma onda que tem que ser todos
você tem que conseguir dialogar. Então não existe mais possibilidade de ditadura para agora, daqui para frente. Todas as ditaduras vão cair. Não só dos países, também das famílias. Por exemplo, o patriarcado, ele vai cair. O patriarcado está com os dias contados mesmo. Não? Então a tônica deste momento é o diálogo. Saber dialogar e respeitar as diferenças. Então, na minha opinião, a substituição do poder hegemônico no mundo vai vir da América, não sei, o Brasil, que se transforme grandemente nesses próximos 3 anos, ou da África. Então, por exemplo, para os bolsonaristas, eu falaria assim, olha, presta atenção, que o radicalismo religioso não vai ter mais lugar. Então, se vocês estão querendo ter o poder, tem que parar com esse papo de que Brasil, acima não sei o que, cai Deus. Porque Jesus é Jesus para os cristãos. Mas existe um muçulmano, existe um budista, existe o pessoal da cultura afro-brasileira. Então, quando você quer governar o Brasil, tem que saber que não é só os cristãos ou não é só o pessoal do PT e os comunistas. Porque, por exemplo, quando Lula fala, não, estão atacando o Brasil. Meu irmão, não estão atacando o Brasil. Você está em uma confusão. Você acha que você é o Brasil. Você não é o Brasil. Você é o líder dos comunistas, do pessoal do PT. E o Brasil são 200 milhões de gente e o teu pessoal são alguns milhões de gente. Então, não é ataque ao Brasil, não é ataque à soberania, é ataque a você e o que você representa. Então, todo esse papo, não, porque está atacando a soberania, porque não é a soberania, meu irmão, é você que está em aliança com, claro, com as ditaduras, com toda uma quantidade de movimentos que estão ameaçando o Ocidente, meu irmão. E não é só os Estados Unidos que vai sair agora, que agora toda a Europa, que, com esse movimento de radicalidades, e tem muitos irmãos que eu vejo que ficam alimentando essa radicalidade, meu, que só vai destruir tudo o que não foi construído no Brasil. Porque agora vem um momento de definições internacionais, mundiais, sobre o poder das diferentes linhas que tem. Então, o mais inteligente é tanto o pessoal do Lula como o pessoal do Bolsonaro baixar a bola, meu. E ter entendimento que nós temos que dialogar entre nós. Não tem esse papo que Deus acima de tudo. Tem que ter cuidado com isso. Como você acha que quando o Bolsonaro está lá, que se Deus, que se Jesus, acima de tudo, e eu sou da Umbanda, eu não me sinto representado por esse papo aí. Então eu não vou querer, e se esse pessoal tomar o poder, vai ser destituído logo aí. Porque tem que ser, nós temos que pensar em um governo do Brasil que seja para todos os brasileiros. Então não pode ser nem comunista, nem pode ser radical religioso. E isso estou falando não só no Brasil, por exemplo, uma família. Agora a família que eu vejo, não, porque o chefe da família é comunista. Então quem não é comunista na família é escória. E não tem para poder, caralho, meu, qual é que é isso? Você não pode fazer que tua ideologia e tua religião seja um critério de seleção das pessoas que estão perto de você. Agora mesmo, por exemplo, tem um amor lindíssimo que eu estou acompanhando de uma grande amiga brasileira e um muçulmano. E aqui o cara quer que ela se transforme em muçulmano e que ela porra, meu. E ele, primeiro, que ele não sabe que ele é um cara lindo, inteligente e sensível. Eu também fiquei apaixonado por ele.
Mas ele tem uma tremenda mulher brasileira ao lado dele, super trabalhada. Meu, assim como muitas mulheres brasileiras estão, já que passou por muita coisa, você trabalhou muita terapia, passou por todas as religiões, então ele teria que ter humildade para receber essa mulher com alegria. Não, ele quer que ela vire muçulmã. Imagina tu, uma mulher brasileira já iluminada, dona de si, empoderada, que vai virar agora, se restringir toda essa loucura lá. E então, por uma questão ideológica, por uma prisão ideológica, ou neste caso, deste menino religiosa, ele vai perder essa mulher. Eu falei para ele, porque ele falou, não, eu quero ver o mapa. Ele falou, meu irmão, você está viajando na maionese. Não, porque a minha religião, ele falou, a tua religião é uma, entre muitas. Não, porque você tem que ter cuidado dessas coisas muçulmanas radicais que eu estou vendo, agora estava vendo como eles se estão matando entre si, agora está acontecendo na Síria, em Tunísia, em vários lugares o movimento, aquele que não é crente muçulmano tem que morrer. Eles falam assim, ou vira crente ou morre. Agora, imagina tu encontrar um louco desse. E não só isso, você amar um louco desses. Aí é uma coisa que eu falei, meu, olha rapaz, eu estou com 70 anos, já passei por todas as religiões, estudei até muita a tua religião, desde o surgimento da lá até todos os dirigentes que tiveram. E falei, você conhece este? Não, não conheço. Conhece este movimento? Não. Então você está vendo que eu conheço sua religião, eu não pratico ela, mas eu conheço. E outra coisa, eu até considero que você tem muita razão em muita coisa, porque a loucura dele é que a cultura ocidental é do diabo. E se você vai ver, tem muita coisa que é verdade. Por exemplo, agora eu estou muito preocupado com as crianças. Eu tenho feito um mapa de várias adolescentes que você acredita que todos os adolescentes estão tendo iniciação sexual através da pornografia da internet. E é uma coisa super importante que você tem que ver, porque é uma coisa que ninguém fala de sexo com filhos, e fica uma coisa assim aí, onde que ele vem? Meu, e problema dificilíssimo. Por exemplo, tem um menino que ele falou, não, porque eu não sou sexual, eu sou não sei o quê. Mano, Coroco, fala aí comigo realmente o que aconteceu. Ele falou, não, porque olha, sinceramente, o que acontece é que eu tenho um pauzinho muito pequeno. Ele é o meu filho, você ainda está em desenvolvimento, e teu pauzinho ele vai ter um tamanho que tem que ter, e tem mulheres que, tem uma mulher que vai gostar do teu pauzinho, como é que é? E senão não vai gostar não, eu vejo lá no filme, no vídeo. Ele falou, cara, esse cara é um esportista do sexo, isso não é sexo. Isso para mim é uma aberração que você não tem ideia do que é isso aí. Isso não tem nada a ver com Coroco. Fica parando. Primeiro que tudo, que você, meu, não tem idade nem para estar pensando em sexo agora. Você tem que estar ligado na escola. Sexo é muito complexo. Então, essa coisa de estar sexualizando a criança é super perigoso. Não? Então, te concentra nas tuas coisas, você vai ver que tudo se vai encaminhar, e daqui para frente você não pensa em namorar. Agora você tem que pensar em estudar, em te autoconhecer, praticar esporte, desenvolver os teus talentos. Meu, e o menino deu uma relaxada assim, que ele tirou uma coisa da cabeça, porque já teve uma menina também que falou, não, eu não quero.
le falei para minha filha, que é o que está acontecendo? Não, que eu vejo esse vídeo, a maneira que vivem essa coisa sexual. Eu falo, filha, isso não é sexo. Isso que você está vendo ali, por exemplo, na minha percepção, isso para mim é loucura mesmo. É coisa do Ocidente mesmo, que chegou uma perversão que, deveria ser proibido essa onda toda, sinceramente falando. Então, agora nem pensa em sexo, te concentra nas tuas coisas, não visita esses sites, né? Ou até fala com tua mãe e teu pai colocarem essa proibição no teu celular, que você não possa entrar nisso aí. Eu não sei como é que é, mas eu sei que a Gabriela, por exemplo, sabe e fez na Yarita. A Gabriela conseguiu fazer proibições para a Yarita não poder entrar nesses sites através do celular. E eu fiquei muito feliz, e está sendo super bom para ela. Já às 10 horas da noite, já para de funcionar o celular, e além disso, com todas essas proibições lá. Assim como uma menina que eu falei, com uns 16 anos, recentemente, e eu estou falando muitas jovens, não, eu estou louca para dar. Meu filho, você não sabe o que você está falando. É que você tem essa conexão com a internet aí, que fica namorando os jovencinhos e tal, e você está achando sexualidade é mesmo coisa de adultos. Você fala, com que idade você acha que eu posso pensar nisso? Você quer saber a minha opinião sincera? É com 28 anos para cima. Ele fala, como assim me olhou com uma coisa? Ele fala, meu filho, já você viu os seus pais, os seus tios, os seus vizinhos, que dá certo com quem a relação? Não é tudo cheia de problema? Então por que você acha que contigo não vai ser problema? Não? Então você tem que ter muito cuidado com alimentar esse folclore da paixão. Não, porque eu estou apaixonada. E prevalecer. Tu sabe que a paixão, de um ponto de vista psiquiátrico, que isso são estudos, claro, que você pode concordar ou não com isso, mas habitualmente a pessoa com a qual você se apaixona é aquela que tem as características que vai ativar os teus emaranhamentos do sistema familiar teu. Então, qual é que é a condição para você se entregar a um homem ou você se entregar a uma mulher? Tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer como trata a mãe, como trata o pai, como foram os ex-relacionamentos, e depois de tudo isso, você pensar na intimidade sexual. Agora, se você começa pelo sexo, sem conhecer tudo isso, que aí vive toda essa barbárie. Agora eu introduzi, por exemplo, que eu participei, comentei uma publicação de uma psicóloga, psicoanalista, homossexual, defendendo a homossexualidade entre as mulheres e tal, e vi todo o comentário de mulheres super machucadas, super tal. Aí eu fiz um texto lá para elas. Ele falou, você está machucada? Não é porque o homem é mau. É porque você está se entregando a relações desde um ponto de vista de teus emaranhamentos, que tem a ver com a loucura de tua mãe, teu pai, e a loucura do teu sistema familiar. E você está chamando isso de amor. Isso não é amor. Isso é uma pegadinha para você enfrentar os teus emaranhamentos. Por isso você foi destruída. Então, homens não são esses homens. Os homens que você encontrou são homens dentro dos emaranhamentos. Você não sabe o que é um homem. Assim como muito homem não sabe o que é uma mulher, quando vive esse inferno nas relações. E por que está acontecendo isso com homens e mulheres? Porque não existe uma consciência da complexidade que é relacionamento e que é sexo. Aí ficam
meu, tem pessoa que estou fazendo um mapa e fala, mas já 5 casamentos que eu tenho sempre a mesma coisa. Eu digo, claro, meu, você não se trabalha, você não se autoconhece, você não tem, na atualidade já existe suficiente conhecimento de psicologia e de experiência, porque já é uma coisa que você vê na literatura, nos trabalhos científicos, tudo, muitas informações sobre a complexidade do relacionamento de intimidade. Já tem pessoas, eu não quero mais relacionamento na minha vida, porque você foi derrotada, você lamentavelmente não teve educação sexual, não teve educação psicológica, está bárbara, estás sem possibilidade nenhuma de tomar decisões responsáveis em relação à intimidade sexual e tal. Enfim, cada um de nós está sendo pego por algum lugar. Qual é a orientação? Humildade. Muita humildade e evita te complicar. Te presta atenção no relacionamento que você está tendo e avalia com responsabilidade se esse relacionamento tem uma potencialidade para te trazer felicidade para ti e para a tua família. Ou você está entrando em uma vaca furada que é fácil ver qual é o destino de onde que você está entrando. Então, fica na tua, te fortalece, te concentra no teu trabalho, te concentra nas tuas coisas, seja muito humilde. Não sou humilde para tomar atitudes responsáveis, mas também humilde em saber que o que você tem na tua cabeça não é a verdade. E que você provavelmente tem muito a aprender. E que tem que estudar, tem que averiguar, tem que experimentar terapias e continuar se trabalhando. Porque se não te trabalhas, o bicho vai te pegar. Você tem que saber isso. O bicho vai te pegar. E a hora que o bicho vai pegar é essa aqui. Então, pelo menos até final de julho, dá um tempo, dá uma, sabe, com humildade, presta atenção. Presta atenção. Não venha. Calma. Calma e tranquilidade. E que nossos guias e mestres protejam o Brasil. Muita oração para o Brasil. E muita oração para nossos dirigentes. Todos. Então, se você é do Lula e do tal, tenha compaixão com os outros bandos, tenha cuidado. Tu sabes o que eu estou falando, aconselhando a pessoa? Escuta o que estão falando teus aparentes inimigos. Presta atenção, porque eu acho que todos têm que se escutar. Os bolsonaristas têm que escutar o pessoal da esquerda, que tem muita coisa para ensinar, e o pessoal da esquerda tem que escutar a direita e o bolsonarista, que tem também muita coisa para aprender. E aí, nessa combinação, é que vai vir uma solução à altura da transição planetária para a nova era, a era do Aquário. E para finalizar, saiba que inelutavelmente nós vamos ter que entrar no caos agora, porque nós estamos muito cabaços mesmo. E nossos dirigentes, é uma vergonha da ignorância que tem todos. Não é só o Lula ou o Bolsonaro. A maioria não tem a mínima ideia do momento histórico que nós estamos. Então é natural que na direção de toda essa gente o Brasil vai para o caos. E aí eu espero que daqui a uns 3 anos, 4 anos, na verdade até 1930, novas gerações iluminadas, mais conscientes, donas de si, e com uma percepção do momento histórico que nós estamos, vão a conduzir o Brasil a seu destino glorioso.
Mas saiba que para chegar a isso, nós vamos entrar em uma fria aí. E isso estou falando nos próximos dias, não é? Então, atenção, vamos ficar ligados, firmados nas virtudes. Carinho, proteção e auxílio para todos, especialmente para nossos dirigentes. E não alimenta o ódio. Fica firmado nisso. Se você está vendo que tem ódio no teu coração, tem raiva, te acalma. Te retira, apacigua e depois, na paz e nas virtudes, resolve tuas questões. Besito no coração.